pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as leituras que eu fiz no mês de novembro, que eu escolhi elas com a ajuda do TBR Jar em um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link pra vocês irem lá ver. E chegou a hora de vocês descobrirem se eu consegui cumprir essa minha TBR ou não e falar um pouco sobre essas leituras. Então é isso que vai estar acontecendo no vídeo de hoje. Lembrando que temos um Clube do Livro aqui no canal agora, pra te se tornar membro é só clicar aqui em Seja Membro. Lembrando também que temos links da Amazon, do Mercado Livre aqui na descrição do vídeo. Comprando por esses links vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Lembrem também de deixar o gostei nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos começar! Bom, como eu falei, então, novembro foi um mês especial porque eu escolhi as minhas leituras com o TBR Jar. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas não é sempre que dá certo porque eu sou uma leitora de momento e às vezes tudo que eu faço é fugir dos livros que eu escolhi. O primeiro livro que eu li em novembro, ele não foi escolhido na minha TBR, tá? Ele já estava programado por outros motivos, que foi City of Bones, da Cassandra Clare, que em português é Cidade dos Ossos, que esse é o primeiro livro da série dos Instrumentos Mortais. Gente, eu finalmente li Cassandra Clare, eu finalmente comecei a série dos Instrumentos Mortais e é isso aí. Eu vou falar bem rapidinho sobre esse livro porque saiu o vlog de leitura aqui no canal, tá? Então se vocês quiserem assistir eu vou deixar o link pra vocês irem lá ver. Mas aqui a gente vai conhecer a Clary, ela é uma adolescente normal de 15 anos que mora com a mãe no Brooklyn. E a história começa basicamente quando a Clary presencia um assassinato, só que não tem nada que ela possa fazer porque ela percebe que ela é a única que consegue ver aquelas pessoas. E a partir daí, então, ela vai descobrir que um mundo totalmente diferente existe e que talvez ela deveria fazer parte desse mundo o tempo todo. Então, alguém mentiu pra ela, alguém escondeu coisa dela, enfim, todo um rolê. E esse é só o primeiro livro de uma série bem longa, com muitos spin-offs e de outras histórias, e enfim. Eu gostei muito, tá? Eu fiquei feliz de ter feito essa leitura. É uma leitura muito jovem, sim, obviamente. E é uma leitura que me deixou muito nostálgica. Eu me senti muito de volta em 2012, sabe? Eu não sei porquê, mas eu acho que o jeito da escrita da autora é muito jovem e muito 10 anos atrás, sabe? Mais 13 anos atrás. Então, eu gostei muito, eu me surpreendi muito e então, por enquanto, eu decidi que eu vou continuar a ler a série. Eu já tenho o segundo livro, que é Cidade das Cinzas. Em algum momento vem aí vlog de leitura do segundo livro, e então é isso. Eu dei 4 estrelas pra esse livro e eu tô realmente muito feliz que eu li Cassandra Clare. Agora vamos começar na minha TBR, tá? Eu tinha colocado, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que eu tinha escolhido então 6 livros pra minha TBR. E desses 6 livros, eu já vou dizer que eu li 5, tá? Um deles eu não li, mas depois vocês vão saber qual. Vamos falar dos que eu li primeiro. E começando com Soul Searching, da Layla Sage. Esse é o novo livro da Layla Sage, é o primeiro livro de uma nova série que vem por aí e eu tô realmente muito empolgada. Aqui a gente vai conhecer a Collins. Ela é uma jovem que por muito tempo tudo que ela mais quis é ficar longe da sua cidade natal, que é Sweetwater Park, no Wyoming, que é do lado de Middle Lark. Informação pra vocês. Mas ela volta quando ela descobre que a loja de antiguidades da família dela tá ameaçada por aquelas grandes empresas que querem comprar um monte de coisa, destruir, sei lá, construir um shopping num lugar, um estacionamento. E então, meio que contra a vontade, ela volta pra Sweetwater Park, mas ela esconde da família dela que ela perdeu o emprego e os fantasmas que ela sempre viu pararam de se comunicar com ela e ela não sabe mais o que fazer. Sim, gente, fantasmas. Gente, acabei de ver que é Sweetwater Peak e não Park. Enfim, aí a gente vai conhecer também o Brady. Ele é um recém-chegado ali em Sweetwater Peak, que ele também foi pra aí meio que fugindo dos seus problemas. E ele oferece pra Collins um emprego e um quarto temporário. Mas o que eles não esperavam é que com a convivência, uma amizade entre eles vai surgindo. E aí, segredos do passado, fantasmas literais e fantasmas do passado. Tudo vai se misturando e esse sentimento entre eles vai crescendo cada vez mais e é isso.
Gente, eu não sei explicar, mas eu amo muito as histórias da Lala Sage e os personagens que ela cria e as histórias que ela cria. Tipo assim, eu me conecto muito com tudo que ela escreve. E eu amei conhecer a Collins aqui, eu amei conhecer a família dela também. A Collins tem uma irmã gêmea, que elas são gêmeas, mas elas têm personalidades bastante diferentes. E é muito interessante acompanhar a relação das duas. E os pais delas eu também amei demais. Acompanhar o quanto eles se amam, o quanto eles se apoiam, o quanto eles amam a loja de antiguidade da família que a mãe delas abriu sozinha antes mesmo de conhecer o pai delas, então é uma coisa muito importante pra todos eles. E assim, gente, o quanto eles realmente se importam com as paixões uns dos outros, com os sonhos que eles querem seguir, como eles realmente se apoiam, sabe? Eu gostei muito de conhecer essa família, não vejo a hora de ver mais nos próximos livros. E eu amei, simplesmente amei essa pegada sobrenatural que a autora colocou aqui no livro, principalmente porque talvez, como eu sou filha de Jessie e Susana, de A Medjadora, da Meg Cabot, pra mim foi tudo perfeito, eu amei demais. Eu preciso admitir que eu queria muito ter esse dom de me comunicar com fantasmas. Mas, enfim, eu amei, eu tô muito empolgada pros próximos livros dessa série. Eu já sei que vai ser tão gostosinho quanto Rebel Blue Ranch. E eu dei 4 estrelas e meia e eu super recomendo. Eu espero que esse livro saia no Brasil logo, e então é isso. Primeiro livro da minha TBR. Aí então eu li outro livro que estava na minha TBR, que é The Woods Are Always Watching, da Stephanie Perkins. A Stephanie Perkins é a mesma autora de Tem Alguém na Sua Casa, que já saiu resenha aqui no canal, Ana e o Beijo Francês, Isla e o Final Feliz. Acho que é, enfim, esses que eu lembro, mas tem mais, obviamente. Gente, mas assim, eu preciso falar, esse livro... eu amo tudo que eu li já da Stephanie Perkins até agora, que no caso foram 2 livros, mas enfim, eu tenho vários outros dela na minha lista pra ler um dia. Mas eu gosto muito. Só que esse livro, gente, esse livro me fez passar muita raiva. Aqui nós conhecemos 2 amigas inseparáveis, a Josie e a Nina, e elas decidem fazer uma última coisa juntas antes de que elas vão pra faculdades separadas, distantes uma da outra. E aí a brilhante ideia delas é fazer uma trilha na Floresta Nacional de Peaksall. Uma trilha de 3 dias na floresta, sem sinal de celular, seguindo um mapa. Mas a grande questão é que elas não sabem absolutamente nada sobre fazer uma trilha no meio do mato, sobre fazer uma trilha de 3 dias no meio do mato, onde não tem nem sinal de celular. E assim, os pais delas, queridos, eles foram sensatos, eles tentaram fazer com que elas mudassem de ideia, e daí quando eles viram que elas não iam mudar de ideia, então eles fizeram meio que elas praticarem coisas de sobrevivência, tipo, pra ver se elas estariam minimamente prontas pra passar por isso. E aí, né, enfim, quando elas não desistem dessa ideia ridícula, elas vão com mapas e GPS e instruções e equipamentos emprestados do irmão mais velho da Josie. Mas obviamente logo tudo vira um terror quando elas se perdem. Não, primeiro elas começam a discutir, aí depois elas se perdem, aí elas discutem mais um pouco, aí elas se perdem mais um pouco. E a amizade delas vai ser colocada à prova quando elas perceberem que elas não estão sozinhas ali, que tem algum perigo que está espreitando elas. E é um perigo muito maior do que ursos. E elas vão ser levadas ao limite para tentar sobreviver. Gente, preciso falar mais alguma coisa? Eu juro, o tanto de raiva que eu passei acompanhando essas duas não tá escrito. Eu tô tentando lembrar qual foi o último livro que eu passei tanta raiva. Eu sei que teve algum que foi esse ano ainda, eu acho. Mas enfim, eu preciso admitir, apesar da raiva que eu passei, eu preciso admitir que eu também passei um certo medinho. Porque a autora conseguiu criar uma atmosfera assim estranha, sombria, perigosa, que a gente vê que tem alguma coisa a mais ali nessa floresta, que a gente vê que elas não estão sozinhas. Só que a gente não sabe o que que é, a gente não sabe se vai ser uma coisa sobrenatural, se vai ser uma coisa gente doida querendo matar outras pessoas, então a gente não sabe e fica aquele ar de perigo na atmosfera que eu achei simplesmente incrível como a autora fez isso. Eu não sou uma pessoa que fica com medo fácil, tipo, lendo, de qualquer outra coisa assim. Mas eu senti um certo medinho lendo esse livro e só por isso já foi, tipo, essa foi a melhor parte. Mas eu também gostei muito de acompanhar essas 2 amigas passando por essa prova de amizade, de ver o quanto as pessoas que se amam são capazes de se magoar, mas elas também são capazes de se perdoar.
Então foi muito bonito acompanhar isso. Mas de resto, juro, gente, foi só raiva. Raiva, raiva, raiva. E eu não conseguia deixar de pensar, enquanto eu lia essa história, de, sei lá, será que eu sobreviveria numa situação que nem a que elas estão aqui? E a resposta é sim! Sim, eu sobreviveria, porque em primeiro lugar eu não ia me enfiar no meio do mato pra fazer uma trilha de 3 dias, sendo que eu não sei nada sobre fazer trilha. Onde não tem nem sinal de celular, tipo assim, isso é burrice. E elas fizeram tantas escolhas erradas, gente, tantas, que é simplesmente assim, burras, sabe? Gente, desculpa, mas eu passei muita raiva com esse livro. É absurdo. Chegou a ser engraçado, sabe? De tão absurdo e agoniante que foi. Eu dei 3 estrelas e é isso. Li mais um livro da minha TBR. Vamos pro próximo. Aí então eu coloquei na minha TBR Lost in Lessel, da Layla Sage, que foi quando eu resolvi começar a nova série que teremos aqui no canal, que é Terminando Séries que eu estou no meio. E então, esse mês de novembro, eu terminei Rebel Blue Ranch, da Layla Sage, que faltavam esses 2 livros pra eu ler. Aqui nós finalmente vamos acompanhar a Teddy Anderson. Ela é uma jovem que ela sempre seguiu o fluxo da vida, ela nunca fez planos exatamente, apesar dela sempre saber muito bem o que ela quer, só que aí de repente ela percebe que a vida dela meio que estagnou, e aí um monte de coisa começa a dar errado ao mesmo tempo. A jaqueta favorita dela rasga, a máquina de costura dela quebra, o emprego que ela sempre amou não existe mais, e a melhor amiga dela vai se casar. E aí ela começa a se sentir cada vez mais perdida, sem saber o que fazer da vida dela. E aí nós vamos acompanhar também o Gus Ryder. Ele tá totalmente soterrado de responsabilidades, cuidando do rancho, que é gigantesco e que tem um monte de empregados, e cuidando da Riley, a filha dele de 6 anos, que vai passar o verão com ele. E quando ele percebe que ele não vai dar conta de tudo sozinho, depois de uma intervenção da família e um sermão do pai, ele aceita que ele precisa de ajuda. E a única e melhor opção disponível é a melhor amiga da Amy, sua irmã mais nova, que é a Terry, que ele conhece a vida toda e que ele nunca gostou muito. Só que conforme os dois passam a conviver e a se conhecer melhor, a tensão entre eles vira química e eles passam a enxergar um ao outro de uma forma totalmente nova. Então, ao longo do verão, a Terry tenta entender o que ela quer pra vida dela, o que ela vai fazer daqui pra frente, enquanto ela se diverte muito com a Riley. E enquanto o Gus também tenta entender se tem espaço na vida dele pro que ele quer e pro que ele precisa. Gente, esse livro foi tudo pra mim. Layla Sage tem meu coração todinho e eu tava com ele na mão enquanto eu li esse livro, gente. Eu amei tanto conhecer mais da Terry, gente, vocês não estão entendendo. Porque desde que eu li Done and Dusted, uma das coisas que eu mais amei naquele livro foi a amizade dela e da Amy, então eu queria muito o livro da Terry. E a autora entregou tudo que eu queria aqui e mais. Eu amei conhecer os medos da Terry e os sonhos dela e ver ela tentando descobrir quem ela quer se tornar e descobrindo o que ela quer pra vida dela e a relação dela com a Riley. E, gente, a própria Riley! Ai, gente, foi tudo pra mim esse livro. E o próprio Gus também. Eu amei acompanhar mais dele porque a gente vê um lado totalmente diferente dele que a gente não viu nos outros livros. Então eu gostei muito desse personagem aqui. Ele me surpreendeu demais. Assim, sabe? O quanto ele ama a família dele, o quanto ele ama a filha dele, o quanto ele ama o rancho, o quanto ele se preocupa em sempre estar presente na vida dessas pessoas que ele ama e o quanto o pai incrível que ele é, sabe? Assim, ai, gente, eu amei demais. Então, esse livro foi perfeito. Eu dei 5 estrelas, obviamente, e ele virou um favorito também. Sai um vlog de leitura, vão assistir, eu vou deixar o link pra vocês aqui. Aí, nesse mesmo vlog de leitura, então, eu li Wild and Wrangle, da Layla Sage. Esse é o livro que não tava na minha TBR, então realmente eu escolhi 5 livros e não 6, e eu li 4, então. Esse é o 4º e último livro da série de Rebel Blue Ranch, e aqui nós vamos acompanhar a Camille Ashwood, que é a mãe da Riley. E ela é uma pessoa que ela ama ter controle sobre tudo, ela ama planejar tudo que vai acontecer, tudo que ela quer fazer, e enfim. Só que tudo desmorona quando seus planos dão tudo errado e ela se vê abandonada no altar, sem saber o que fazer, sem saber pra onde ir a partir daí. E então ela decide ficar em Meadowlark, ela encontra a casa dos sonhos dela, que ela sempre amou desde a adolescência, só que tem um único problema em tudo isso, que é o vizinho dela. O seu vizinho é o Dusty Tucker, o primeiro amor da vida dela.
O Dusty passou anos tentando fugir dos seus sentimentos pela Ken, mas agora ele tá de volta à cidade e ele tem que lidar com uma presença constante da mulher que ele nunca deixou de amar. A Ken tenta muito manter a distância entre eles, mas logo ela percebe que a conexão, a química que eles sempre tiveram continua ali, muito forte e intensa, mas também com muitas dores e mágoas do passado que precisam ser resolvidas. E aí, conforme essa amizade deles vai evoluindo, eles se perguntam se talvez aquele grande amor de anos atrás não continue ali, talvez, assim, sabe? Firme e forte. Eu preciso ser sincera e dizer que eu esperava que eu fosse amar mais do que eu realmente amei, mas mesmo assim foi perfeito e eu amei demais. Eu amei tanto conhecer mais do Dusty e da Cam, esses personagens que viveram esse amor tão intenso e que teve um fim tão abrupto e mal resolvido. E então foi lindo demais acompanhar eles vivendo essa amizade e relembrando o passado e percebendo que aqueles sentimentos nunca foram embora. Então eu amei, 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 foi tudo de bom. Eu dei 5 estrelas e esse livro vai sair no Brasil agora em 2026. Então, e aí? Estamos chegando no fim! Aí então eu li no Kindle, eu li uma novela de Halloween, daquelas séries que eu acho que são pela Amazon mesmo, eu não sei dizer, mas enfim, que é cada novela de uma autora. Eu li Hot for Slayer, da Ellie Hazelwood, e é basicamente uma vampira, tipo, muito, muito velha, e um caçador de vampiros, também muito, muito velhos, que ele foi criado pra caçar justamente a linhagem dela. Então ele meio que sempre sabe aonde ela tá, enfim. Só que já faz muitos e muitos e muitos anos que eles se encontram, ele quase mata ela, enfim, só que os sentimentos mudaram e blá blá blá, porque... Ah, enfim, gente, é uma novela. Aí então eu li Quicksilver, da Kelly Hort. Saiu o vlog de leitura aqui no canal essa semana, então eu não vou estar falando muito sobre esse livro aqui porque eu já falei muito lá. Mas é uma fantasia, é uma romantasia que eu gostei muito, me surpreendeu bastante, eu dei 4 estrelas e eu já tenho a continuação aqui pra continuar lendo logo, então é isso, vão assistir o vlog. Esse livro também tava na minha TBR, tá? Aí então eu li mais uma novela dessa mesma série de Halloween no Kindle que chama Fallen. E essa é uma novela que foi escrita por Christina Lauren, aquelas duas autoras. E eu achei bem mas tipo assim, é uma novela de 70 e poucas páginas, então não tem muita coisa que eu possa esperar. Mas aqui é sobre um anjo caído que ele foi amaldiçoado pra viver na Terra e ele tá ali há muitos e muitos anos, até que ele tem que encontrar a bendita que vai ver ele como ele realmente é pra quebrar a maldição. Então, basicamente é isso. Enfim, foi isso que eu li no mês de novembro. O livro que ficou de fora da minha TBR foi Liberte Meu Coração, da Meg Cabot, escrevendo como a minha Teresópolis. Então, assim, falhei. Mas esse livro é uma releitura, porque eu já li ele muitos anos atrás, então tudo bem, não é um absurdo. Mas é isso. Eu gostei muito das minhas leituras no mês de novembro, eu gostaria de ter lido mais, mas também aconteceu muita coisa, gente. Então é isso, tô bem feliz. E eu acho que foi um sucesso. De 5 livros, só um eu não ter lido, tipo assim, sucesso. Então é isso, me deixem aí nos comentários o que vocês acharam das minhas leituras, se tem livros aqui que vocês querem ler, vocês já leram ou que vocês não querem ler, deixem aí nos comentários que eu sempre gosto de saber a opinião de vocês. Lembrando do Clube do Livro aqui no canal, a gente tá lendo Com o Coração nas Nuvens, da Catherine Walsh, que é um livro de Natal, um romance de Natal, e eu tô muito empolgada. Então, se tu quiser se tornar membro para ter acesso às votações, às nossas discussões de leituras, a sorteios, é só clicar em Seja Membro, e é isso. Lembrem também de usarem os links da Amazon e do Mercado Livre aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link de todos esses livros aqui na descrição. Comprando por esse link vocês me ajudam sem pagar nada mais por isso, então e aí? Lembrem também de deixar o like aqui, ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Compartilhem com seus amigos, gente, me ajudem a fazer o canal crescer. Se inscrevam aqui, ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo novo e eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!